Olá pessoal, saudações a todos. Esse é nosso laboratório 5 de circuitos e técnicas digitais e na aula de hoje, ou nesta aula, o assunto vai ser processos, flip-flops e registradores. Em outras palavras, nós vamos ver como fazer lógica sequencial em VHDL. Então vamos lá. Objetivos da aula: entender o uso de process em VHDL, que é justamente a estrutura que permite a gente fazer lógica sequencial em VHDL. Trabalhar os conceitos de flip-flop e registrador principalmente, tá? Também vamos trabalhar um pouquinho com LEDs, mas o foco principal é em flip-flops e registradores. Implementar flip-flops e registradores em VHDL usando processes, ou seja, processos, ou seja, a estrutura de process em VHDL, e fazer alguns estudos de caso para fixar os conceitos vistos na aula. Então vamos lá. Introdução, vamos entender primeiro como funciona um process em VHDL, que é justamente, como eu falei, a estrutura que permite a implementação de lógica sequencial. Bom, antes de falar do process em si, é bom a gente lembrar o que é lógica sequencial. Em sistemas digitais a gente tem basicamente dois tipos de lógica, lógica combinacional e lógica sequencial. Como vocês já viram na teoria, a lógica sequencial é que envolve circuitos com memória, circuitos que têm um comportamento descrito ao longo do tempo, em contraste com a lógica combinacional, que trata de circuitos basicamente que respondem quase que instantaneamente a mudanças nos sinais de entrada. Tá? Então, lógica sequencial, circuitos com memória. Para implementar esse tipo de lógica em VHDL, o que a gente faz é usar process, já que o process permite atribuições baseadas em eventos. Então, se a gente consegue fazer atribuições baseadas em eventos, a gente está falando de atribuições que ocorrem em diferentes instantes de tempo, em diferentes situações, e assim a gente tem justamente essa ideia de memória e essa forma de implementar circuitos sequenciais. Um process ou um processo ele é disparado sempre que há mudanças nos valores dos sinais, definidos como seus parâmetros ou como membros da sua sensitivity list. Então, sempre que um membro da sensitivity list de um process é modificado, o process roda e roda uma vez. O process ele nunca termina, na verdade, salvo em casos muito particulares, mas um process ele é executado sempre que há uma mudança nos valores de algum dos sinais na sua sensitivity list, na sua lista de sensitividade ou sensibilidade. Tá. Então, neste exemplo que está apresentado aqui nos slides, a gente tem um process que é denominado P1, então esse primeiro nome aqui que vem antes dos dois pontos é um mero label para o process, que a gente está descrevendo. Esse process ele é sensível basicamente a dois signals, que são na verdade ports aqui no meu circuito, tá? Da minha entidade, os signals C e D. Sempre que C ou D mudarem de valor, o process executa uma vez. Então C mudou de valor, executa o process. O D mudou de valor, executa o process e assim por diante. É uma forma cíclica de execução e por isso a gente pode dizer que ele nunca termina. Ele é disparado sempre que ocorre alguma alteração nos valores dos sinais da sua lista de sensibilidade. Beleza, é bem importante a gente entender esses detalhes aqui do funcionamento de um process justamente para não ficarmos confusos com o funcionamento de um process. Primeiro, as atribuições dentro de um process elas são executadas de forma sequencial. Ou seja, a gente tem uma execução sequencial de código que tem uma certa similaridade aí com linguagens de programação de alto nível. Mas essa similaridade não é tão direta assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A execução é efetivamente sequencial. Então aqui nesse exemplo, quando o valor de C ou D forem modificados, o process vai ser executado e essas instruções aqui, digamos assim, vão ser executadas de forma sequencial, mas o valor das atribuições que ocorrem aqui dentro, esses valores só vão ser efetivados quando o process terminar sua execução ou quando um ciclo do process for terminar de ser executado.
Então tá, então digamos que nesse exemplo aqui o valor de C foi modificado, o process executa sequencialmente, eu tenho B recebe 0, se C for igual a 1, então B recebe D, e termina o process, né? Mas o valor de B, digamos que seja uma situação onde B vai receber simplesmente 0, ele não vai ser modificado imediatamente aqui nessa atribuição, ele só vai ser vamos dizer assim, efetivado em B ao final da execução de um ciclo completo do process. Tá? Então, as atribuições somente são efetivadas quando o processo termina ou quando ele é suspenso. Então, mudou um valor, executa sequencialmente, valores não são atribuídos enquanto não termina esse ciclo. Então, as atribuições, na verdade, elas só vão ser feitas para cada signal uma vez dentro de um process. Por mais que eu tenha duas atribuições de valores, como nesse exemplo aqui, né? Eu tenho B recebendo 0 e se C for igual eu ainda tenho B recebendo D, tá? Na verdade, num caso onde C é igual a 1, B nunca vai receber o 0, tá? Porque a atribuição de B recebe D acontece por último, e daí quando o ciclo do process terminar, aí efetivamente o valor de D vai ser copiado para B. Maravilha, então isso tem que ficar bem claro para a gente conseguir entender o funcionamento. Então, se existem várias atribuições ao mesmo sinal dentro de um process, apenas a última atribuição é que será válida. Então aqui tem um outro exemplo de process que é sensível a vários sinais, A, B, C e D. E temos aqui várias atribuições meio que aleatórias aos diferentes sinais envolvidos. Então A recebe 1, B recebe D, A recebe not B, enfim, assim por diante. Nesse process aqui, como a atribuição efetivamente só ocorre ao final da execução completa de um ciclo do process, o A nunca vai receber o 1, o A vai sempre receber o not do B aqui, na verdade. Tá? E o B também, o B nunca vai receber o 1, ele vai receber o D, efetivamente, ao final da execução do process. É só um exemplo bobo aí de process, né? Para mostrar isso, que essa atribuição só ocorre efetivamente no final. E tem mais alguns outros detalhes. Por exemplo, eu tenho aqui o A not B, né? O A recebe o not B, essa atribuição aqui de A recebendo not B. Por outro lado, na atribuição seguinte aqui, eu tenho recebendo A AND 1. Tá? De novo, é um código bem bobo aqui, né? A AND 1 a gente sabe que sempre vai resultar em A. Então, isso aqui é o mesmo que C recebe A. Mas, enfim, o valor de A que vai participar dessa atribuição não é o not de B imediatamente, porque o A não vai receber esse valor not de B quando essa linha de código aqui for executada. Ele só vai receber esse valor de not de B quando o ciclo do process terminar, o ciclo de execução do process. Então, na verdade, o C que recebe o A AND 1 aqui, o A que vai ser usado aqui é o A do início da execução do process, o A, digamos assim, que já estava o valor que já estava atribuído a A antes daquele, ou imediatamente antes daquele ciclo do process ser executado. Beleza, então isso tem que ficar bem claro, esse é um detalhe muito importante para a gente entender o funcionamento desse negócio. A mesma coisa aqui para o D recebe C. O valor de C que vai ser atribuído a D não é o imediatamente calculado aqui na linha de código anterior, que é C recebe A e 1. Não, vai ser o valor de C que havia no início da execução desse process, ou imediatamente antes do início da execução desse process. Tá? Já a gente vai ver alguns exemplos tentando deixar isso mais claro. Alguns outros detalhes, a gente não pode declarar signals dentro de um process. Tá? Os signals são declarados no contexto da arquitetura e não no contexto do process. E também algumas estruturas só podem ser utilizadas dentro de um process. Por exemplo, o if then else, que foi demonstrado aqui, utilizado nos exemplos dos slides anteriores. Maravilha. Vamos para um primeiro exemplo, justamente para a gente tentar entender, para tentar mostrar mais claramente para vocês como é que essas atribuições sequenciais ocorrem dentro de um process e como elas diferem das atribuições concorrentes que a gente vem usando até agora. Tá? Então aqui, atribuições concorrentes versus sequenciais, esse é um exemplo que eu tirei do livro, está aqui indicado. Trata-se de uma entity, né? Para os dois casos aqui, tanto da atribuição concorrente quanto da sequencial, a mesma entity, que é uma entidade simples aqui, que tem uma entrada A, standard logic, de 1 bit, e uma saída F,
Standard Logic também de 1 bit. E aqui está a descrição de arquitetura com atribuição concorrente, né, onde a gente tem B recebe A e F recebe NOT de B. E com atribuição sequencial, onde essas mesmas atribuições são feitas dentro de um process, sendo esse process sensível ao valor de A. Então, quando o valor de A muda, o process executa uma vez, essas atribuições são realizadas com todos aqueles detalhes que já foram descritos anteriormente. Então o que acontece na atribuição concorrente, que é o que a gente conhece muito bem? Bom, essas atribuições são feitas basicamente a todo momento, elas são concorrentes, né? No sentido de simultâneas. Então eu tenho, por exemplo, para um sinal A que varia de acordo com essa forma de onda aqui, ele fica 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. O B vai simplesmente receber o valor de A, então toda vez que o A mudar de 0 para 1, o B também muda de 0 para 1 e acompanha, e o A caiu para 0, o B caiu para 0, e assim a vida segue. Tá? E F também vai receber NOT de B imediatamente com a mudança de B, né? Então, B era 0, F é o NOT de B, então é 1. Aí B foi para 1, F é o NOT de B, foi para 0. Daí B foi para 0, F é o NOT de B, foi para 1. E assim por diante. Tá? Então está aqui. É como se as coisas acontecessem o tempo todo nessas atribuições, que elas são concorrentes. Beleza, no caso do process, o comportamento vai ser um pouco diferente. Lembrando, as atribuições, toda vez que o valor do sinal na lista de sensitividade muda, o process é executado de forma sequencial e as atribuições elas só ocorrem efetivamente ao final de um ciclo de execução do process. Então vamos lá. Digamos que eu tenha um A aqui inicialmente em 0, o B é igual a A, também está inicialmente em 0, e o F está inicialmente em 0 aqui. Tá? Os valores iniciais são menos críticos. Aqui o A mudou de 0 para 1, bem nesse momento aqui no meu gráfico ao longo do tempo, na minha forma de onda ao longo do tempo. Então foi de 0 para 1. Ao mudar para 1, o process é executado e é executado com um novo valor de A, aí, mas os valores de B e F ainda são os anteriores, porque eles não foram modificados ainda, não houve nenhuma execução do process. Aí o process vai então ser executado de forma sequencial. B recebe A, o novo valor de A é 1, então o B vai receber A, mas não imediatamente, né? Como se ficasse pronto para ser gravado, mas só é gravado ao final da execução do process. Tem uma razão bem prática para isso, mas eu não vou entrar nos detalhes aqui. Então B recebe A, B vai receber, portanto, 1 ao final da execução do process, e o F recebe o NOT de B, só que o B ainda não foi modificado, porque a atribuição de B recebe A só vai acontecer no final da execução do ciclo do meu process. Então, F, na verdade, vai receber o NOT de B com B ainda igual a 0. Tá? Então, F vai receber 1. E, portanto, chegou no final aqui da execução do ciclo do process, B recebeu o 1, que é o novo valor de A, e F recebeu o NOT do B anterior, também recebe 1, portanto, já que o B anteriormente era 0. No início da execução do process era igual a 0. E assim F vai para 1 e B também para 1. Beleza. Então, seguindo aqui, A igual a 1, chegou um momento que A mudou para 0. Nessa mudança, o que acontece? O process é sensível a A, executa de novo. Tá? O novo valor de A é 0. O process executa de forma sequencial e atribuições se consolidando só ao final do ciclo. Então, B recebe o 0, que é o novo valor de A, e o F vai ser o NOT do 1, que é o valor antigo de B. Né? Então, NOT de 1 dá 0 também. Então, F vai receber 0 no fim do ciclo, terminou o ciclo do process, B recebeu 0, F recebeu 0. Beleza? A vida que segue, A mudou de 0 para 1, ou seja, o novo valor de A é 1, process executa de novo. B recebe A, que é o novo valor de A é 1, beleza? E F recebe o NOT do valor antigo de B, que era justamente 0, o NOT do valor antigo de B, portanto, é 1. Então, B recebe 1, que é o novo valor de A, e F recebe o NOT do B anterior, que é 1 também, o NOT do 0, né? E, portanto, F recebe 1. Terminou o process, ambos recebem 1 e está aqui, 1 e 1. E assim por diante, assim a vida segue. Tá? Aqui a execução ou o funcionamento do meu circuito segue indefinidamente. Então, claramente, a gente nota, comparando o resultado aqui obtido para F e o resultado obtido para F na atribuição concorrente,
que os resultados são bem diferentes. Tá? Basicamente aqui F está invertido no caso da atribuição concorrente, se comparado com o caso da atribuição sequencial. Tudo isso porque, por todas essas particularidades do process, o fato dele executar sequencialmente e principalmente o fato das atribuições ocorrerem efetivamente somente ao final de um ciclo de execução do process. Maravilha! Vamos lá, vamos prosseguir com outros exemplos. Agora vamos entender como fazer um let-d, né? Vocês viram lá na teoria também, o let, que é um elemento de armazenamento de um bit na memória. Como fazer esse let usando um process em VHDL? Bom, o let tem esse símbolo aqui, está demonstrado, né? Tem uma entrada D de dados, basicamente, uma entrada C de controle e uma saída Q. E a ideia aqui do funcionamento do let é que se a entrada de controle é 0, o valor anterior que estava na saída dele fica armazenado indefinidamente, ou enquanto esse valor de controle for igual a 0. Então, se eu ponho 0 aqui, Q fica inalterado, eu posso mudar aqui o valor de D, que Q não vai ser modificado. Tá? E daí, digamos que eu queira gravar um bit aqui no meu let, eu coloco C em nível lógico alto, coloco um 1 em C aqui, com isso o let vai passar a responder ao valor de entrada, né? Ou seja, a saída aqui do meu let vai passar a ser o QT mais 1, ou seja, o que eu tenho na minha entrada. Na verdade, isso aqui não é bem isso, na verdade, é isso aqui, né? D de T, né? QT mais 1 é igual a D de T, corrigindo o meu slide bugado aí. Vamos lá então. Então, se a entrada C é igual a 0, o que acontece aqui na saída é a manutenção do valor atual, né? O QT mais 1 é igual a Q de T. E, por outro lado, se C é 1, o que acontece aqui na saída do meu let é que a saída vai ser igual ao valor de entrada. C igual a 1, então, permite eu gravar um valor aqui no meu let. E C igual a 0 mantém o que já estava colocado lá na saída anteriormente. Beleza. Então, está aqui a descrição em VHDL do let-d. Tem aqui as bibliotecas, a definição da entidade das ports. Naturalmente, eu tenho como ports C, D e Q, todos Standard Logic Vector. C, D são entradas, Q saída. É isso que eu tenho aqui no meu código. E daí na architecture eu tenho um process que descreve o comportamento desse let. O process é sensível tanto a C quanto a D. E se C for igual a 1, né, aqui já no corpo do meu process, eu tenho, se C é igual a 1, significa que o let grava, portanto, Q recebe D. Se não, né, se C for igual a 0, nada vai ser modificado, o Q vai continuar inalterado, que é exatamente o que eu tenho aqui na minha tabela de funcionamento. Maravilha, vamos ver isso aí funcionando na prática, né? Eu já coloquei aqui no emulador let-d gravado, né, pronto para funcionar. Tá? O clock desse meu let-d está ligado aqui na chave 0. A entrada de controle desse meu let-d está ligada aqui na chave 0, enquanto que a entrada D está ligada na chave 1. Eu vou iniciar aqui a emulação. Beleza? Começou. E, bom, eu tenho o controle aqui na chave 0, a entrada de dados aqui na chave 1, e notem como a chave 0 está em 0, eu posso modificar indefinidamente aqui a chave 1, que nada acontece na saída do meu LED, que está ligado aqui no LED R0. Tá? Por outro lado, quando eu coloco essa chave 0, que está na entrada de controle em 1, o que eu colocar aqui na entrada D do meu LED vai aparecer lá na saída. Certo? Então, digamos que eu queira deixar um valor igual a 1 gravado no meu LED. Basta eu colocar aqui chave 1, né, que é a entrada D em nível lógico alto, com a entrada de controle em nível lógico alto, beleza. Coloquei o valor que eu desejo lá na saída, baixei a chave C aqui, travei o meu let, digamos assim, e eu posso modificar a entrada que o valor que eu armazenei lá, o 1, continua gravado na saída. Digamos que eu quero agora gravar um 0 no meu let. Bom, ativo aqui o controle, daí eu posso modificar o valor que está armazenado ou gravado lá no meu let. Beleza, coloquei um 0, joguei para 0 o meu controle, pronto. Está gravado o 0 lá e a entrada D não vai modificar esse valor. Então esse é o que acontece com o let-d. Tá, parando a emulação aqui, vamos retornar. Perfeito. Continuando agora, mais um exemplo, flip-flop D.
como vocês já devem ter visto lá na aula de teoria, né, o flip-flop D, ele ao invés de ser sensível ao nível, como o let dele, é sensível à transição de um clock, né, a transição de um sinal. Então, ele tem esse símbolo aqui, o D, OK, tem uma entrada de clock, que tem esse símbolo aqui, né, esse triângulozinho, no pino de entrada de clock. Como é que funciona esse flip-flop D? Sempre que há uma transição positiva, né, no caso desse flip-flop aqui, como eu não tenho a bolinha na entrada de clock, ele responde à transição positiva de clock. Então, sempre que houver uma transição positiva, o valor de D é gravado na saída do meu flip-flop. E se o meu clock for igual a 0, igual a 1, ou ocorrer uma transição negativa de clock, o que estiver gravado lá no meu flip-flop continua mantido lá na saída. Então, ele responde à transição positiva de clock, esse flip-flop D aqui do meu exemplo. Então, então aqui está o código VHDL correspondente. Temos como ports clock, CLK, chamado de CLK aqui o clock, a entrada D e a saída Q, todos standard logic, a gente está falando de um cara de 1 bit apenas, e cujo comportamento está descrito aqui na architecture. É um process que é sensível ao clock, simplesmente, né? Não quer dizer que outros valores não podem influenciar a saída, mas ele só vai rodar quando ocorrer uma alteração do clock. E a gente então tem que fazer que ele responda somente a transição positiva do clock, ou seja, quando o clock pula de 0 para 1. Tá? Isso está feito aqui justamente nesse if. Né? Como é que a gente descreve isso em VHDL? Se ocorreu uma mudança no clock, né? Que é o que é simbolizado por esse clock apóstrofo event aqui, né? Clock event. E clock se tornou igual a 1, né? Clock é igual a 1 agora. Então, Q recebe D, ou seja, o valor da entrada é copiado para a saída. Se ocorreu qualquer outra coisa com o clock, ou seja, ele foi para 0, por exemplo, né? Foi de 1 para 0, nada acontece. Se ele está igual a 1, enfim, nada acontece. Beleza? Então está aqui a descrição do flip-flop D. Ocorreu uma transição, um evento no clock e o clock é agora igual a 1, ou seja, ocorreu uma transição positiva de clock, que recebe D. Se não for essa situação, nada muda, que continua com o seu valor atribuído anteriormente. Beleza, vamos ver esse cara funcionando lá no emulador. Deixa eu mudar aqui. Assim como no caso do let, né, eu estou usando essas duas chaves para controlar o meu flip-flop e vou olhar o resultado aqui no LED R0. A chave 0 está ligada no clock do meu flip-flop D e a chave 1 está ligada justamente na entrada D. Então, sempre que ocorrer uma transição positiva de clock, ou seja, quando o clock pular de 0 para 1, é que o meu valor aqui da entrada D vai ser gravado no meu flip-flop e vai aparecer aqui no LED R0. Então, vamos começar a emulação para ver isso acontecendo. Então eu tenho um valor 0, ocorreu uma transição positiva e uma negativa, nada mudou justamente porque eu estou com um 0 na entrada D do meu flip-flop. Então foi gravado na verdade o valor 0 lá, mas isso não alterou o valor previamente gravado. Agora eu vou mudar a chave para 1, transição positiva de clock, e esse valor de 1 foi gravado lá. Ó, transição negativa, nada mudou, tá certo? Agora eu vou continuar com a entrada D em 1, fazer uma transição positiva, esse valor 1 foi gravado lá de novo. Ó, mudei agora a entrada para 0, transição negativa, não gravou nada no meu flip-flop. Transição positiva, gravou, foi para 0 a saída de novo, que é justamente o valor da entrada. Ou seja, justamente na transição positiva de clock, no caso desse flip-flop, eu tenho o valor da entrada gravado no meu flip-flop ou aparecendo, portanto, na saída desse flip-flop. Joguei para 1, transição negativa de clock, nada aconteceu, transição positiva, valor gravado. Bonitinho. Tá? E notem que ele não é sensível ao nível. O nível está em 0 aqui. Eu posso mudar a entrada que nada acontece com a saída. Agora eu vou colocar o nível em 1. Tá? Ó, nível em 1. Posso mudar a entrada que nada acontece na saída. O evento aqui só acontece na transição positiva do clock. Ó, transição negativa, transição positiva. Foi para 0. Beleza? Essa aí é a mágica então do nosso flip-flop D. Maravilha! Vamos prosseguir aqui com mais exemplos. Próximo exemplo é um flip-flop D com mais opcionais, né? Flip-flop D que tem mais recursos, digamos assim.
Nesse flip-flop D aqui eu tenho uma entrada D e a Q, a entrada D e a saída Q, que são clássicas, a entrada de clock também que tem todos os flip-flops, mas tenho também mais uma entrada de enable e uma entrada de reset. Para que serve essa entrada de enable? Para ativar ou desativar o meu flip-flop, ou seja, se eu deixar enable aqui, como eu não tenho nenhuma bolinha aqui na entrada de enable, ele é ativo alto, né? Então, se eu deixar o meu enable em 0, é como se eu tivesse travado o meu flip-flop, deixado ele congelado, e nada vai mudar o valor que eu tenho armazenado aqui na saída dele, né, gravado na saída do flip-flop, fica mantido. Posso ter transições de clock, posso ter D variando, e nada vai acontecer enquanto o enable for igual a 0. E quando o enable for igual a 1, assim ele é como se eu destravasse ou ligasse o meu flip-flop dele, começa a funcionar normalmente, respondendo a transições de clock. E claro, aqui nesse caso, como é um flip-flop que responde à transição positiva de clock, quando ocorrer uma transição positiva de clock, o valor de D vai ser copiado, gravado aqui no meu flip-flop, copiado para a saída ou gravado aqui na saída do meu flip-flop. É gravado no meu flip-flop e, portanto, vai aparecer na saída. Então, essa é uma entrada de enable clássica. E aqui uma entrada de reset, que é ativa baixa nesse caso, isso fica claro por essa bolinha aqui. E a entrada de reset, tipicamente um flip-flop ela é assíncrona, né? Então, qualquer momento que eu ativar essa entrada, ou seja, colocá-la para 0, já que ela é ativa baixa, o meu flip-flop vai zerar, ou seja, o valor da saída vai para 0. Tá? Alguns flip-flops, em alguns flip-flops essa entrada é chamada de clear. Também temos entradas de preset, né, que são para setar para 1 a saída. Enfim, são diferentes nomenclaturas, diferentes variações. Mas o código correspondente ao funcionamento desse cara aqui, flip-flop D, que responde à transição positiva de clock com enable e reset assíncrono, está descrito aqui. Ele tem, portanto, então, 5 ports, D, enable, clock, reset e Q. 4 delas são entradas, Q é a saída, está aqui, clock é entrada, enable entrada, reset entrada, D entrada e Q saída. E aqui a architecture é um process que é sensível ao clock e o reset, né, que são os caras que dominam isso, não que D e enable não afetem a saída, como eu já falei, mas o process só vai rodar quando o clock ou o reset forem modificados. Daí, se o reset for igual a 0, falei já para vocês que esse reset, por causa dessa bolinha, é ativo baixo. Então, quando o reset for igual a 0, significa que o reset do flip-flop foi ativado. Então, quando o reset for igual a 0, reset ativado, então o Q recebe 0, ou seja, estou zerando a saída do meu flip-flop quando o reset for ativado. Por outro lado, se essa execução não é porque nessa execução aqui do meu process o reset não está em nível lógico baixo, está em nível lógico alto, eu tenho essa outra condição sendo executada. Daí, se ocorreu uma transição positiva de clock, ou seja, foi uma mudança no clock que fez o process rodar, e o clock é agora 1, ou seja, ocorreu, portanto, uma transição de 0 para 1, uma mudança no meu clock, ele foi para 1. Então, eu vou ter esse trecho aqui sendo executado. Daí, se o enable está em 1, está ativado o meu flip-flop, aí sim, D é gravado no meu flip-flop, copiando D para Q, né? Ou seja, atribuindo o valor de D para Q, certo? Então, eu tenho que ter uma transição positiva e o enable em 1 para que o meu flip-flop funcione de forma clássica, digamos assim. E também eu tenho que ter reset em 1, porque reset em 0 vai forçar um 0 aqui. Então é interessante a gente notar aqui que o reset é assíncrono, ele não depende nada de clock, aqui essa efetivação de um reset igual a 0. Né? Por outro lado, a atribuição de Q e o efeito tanto do enable quanto do D na saída dependem de uma transição positiva de clock. São síncronos, ou seja, o D e o enable respondem de forma síncrona, enquanto o reset responde de forma assíncrona, de acordo com esse código. Beleza? Mais um exemplo, um registrador de 4 bits. Né? Vocês devem ter visto lá na teoria também como é que funciona um registrador de 4 bits. Na verdade, ele é construído simplesmente com vários flip-flops D, né? 4 aqui, porque ele é de 4 bits, colocados em paralelo. Tá? Daí eu vou ter 4 bits de entrada, 4 bits de saída, né? Entradas D e saídas Q.
E sempre que ocorrer uma transição positiva do clock, essas entradas vão ser copiadas, vão ser gravadas nos flip-flops, né? Vão ser copiadas para a saída dos flip-flops. E assim eu tenho o armazenamento de uma palavra de 4 bits. Por isso que ele é chamado de registrador, ele registra uma palavra de 4 bits, os 4 bits na sua entrada. É um elemento de memória clássico, né? Então eu tenho aqui a descrição em VHDL, um registrador de 4 bits, entrada de clock, mais uma entrada de 4 bits D, né, chamada D, uma saída de 4 bits chamada Q, tá? E como que ele funciona? É descrito aqui por esse process que depende do clock. Sempre que ocorrer uma transição positiva do clock, então o valor de D é copiado para a saída Q, gravando então, portanto, o valor de D no meu registrador. Beleza, esse código é muito parecido, se vocês compararem depois, com o código de um flip-flop D clássico, né? Se a gente quiser, pode colocar enable aqui, pode colocar clear, enfim, é muito fácil fazer isso em VHDL. Pequenas modificações nesse código vão levar à inclusão de um enable ou de um clear ou reset no meu registrador de 4 bits. Beleza, então feita essa introdução com esses exemplos, vamos para as tarefas que vocês devem fazer aqui no contexto do Laboratório 5. Primeira tarefa, né? Vou passar rapidamente aqui na descrição das tarefas. Vocês têm que montar um registrador de deslocamento de 4 bits. Vocês devem ter visto esse assunto lá nas aulas de teoria. Mas, de todo jeito, esse registrador é montado de uma forma bem simples, associando 4 flip-flops D em série aqui, né? O registrador de carga paralela, que a gente chama, que eu mostrei no slide anterior, registrador de 4 bits convencional, ele é feito com 4 flip-flops em paralelo, e aqui o registrador de deslocamento é feito com 4 flip-flops em série, dispostos dessa forma aqui. Então, o que vocês têm que fazer nessa tarefa é criar os componentes dos flip-flops D, depois declarar esse componente no user top ou eventualmente numa entidade própria de registrador de deslocamento e conectá-los esses flip-flops D dessa forma aqui. Colocar saídas paralelas em LED-Rs para ver o que acontece nessas saídas e a entrada em SW0. Tá? Inicialmente, daí na entrada de clock que a gente tem aqui do registrador de deslocamento, vocês devem colocar o SW1, uma chave como clock, né? Simplesmente para vocês verem em câmera lenta o funcionamento desse cara. A cada transição positiva ele deve responder ao valor que está na entrada. E depois de ver esse funcionamento em câmera lenta, vocês devem usar o CLK 1 Hz, colocando esse nome aqui em uma port do user top, vocês vão ter acesso a um clock que não é muito preciso, porque está num processo de emulação, um clock de 1 Hz, que tem uma transição positiva a cada 1 segundo, né? Tem esse período de 1 segundo, portanto o inverso do período é a frequência, inverso de 1 é 1, frequência 1 Hz. Beleza? Daí, com um clock de 1 Hz, vocês vão ter, digamos, essas transições ocorrendo de forma cadenciada e automática aqui, e vão poder também ver o funcionamento do registrador de deslocamento com um clock mais realista. Beleza? Então, depois de fazer essa primeira tarefa, segunda tarefa é montar um registrador multimodo de 8 bits, que já é um registrador um pouco mais complexo, né? Tipicamente ele consegue fazer diferentes tipos de registro. E esse registrador multimodo que vocês vão montar nessa tarefa 2, ele consiste de um registrador de 8 bits, um multiplexador e soma 8 ou deslocamento para a direita ou deslocamento para a esquerda ou carga paralela. Tá? Então, aqui eu tenho a descrição da tabela de funcionamento desse registrador de deslocamento, porque eu tenho aqui duas entradas de controle S1 e S0, que vão controlar o meu MUX e assim vão controlar a forma de operação do meu registrador. Então, quando as entradas S1 e S0 forem iguais a 00, o que vai ser registrado aqui nesse meu registrador multimodo é o valor da soma do valor que já está armazenado no registrador com o valor que está nessa entrada geral aqui do meu registrador multimodo, né? Poderia chamar essa entrada de X e a saída de Y, por exemplo. Beleza, então para 00, o valor que vai ser registrado vai ser a soma do que está na entrada do registrador multimodo com o que já está armazenado nele. Isso permite a gente fazer somas recursivas, por exemplo.
Se as entradas de controle aqui S1 e S0 forem iguais a 0 e 1, eu vou ter uma carga paralela, ou seja, simplesmente o valor da entrada é copiado para dentro do meu registrador. Se as entradas forem 1 e 0, eu vou ter o registro do valor atual no meu registrado no meu registrador multimodo deslocado à direita, tá? Que é, na verdade, a multiplicação desse valor por 2, é o correspondente à multiplicação por 2. Mas, enfim, isso é detalhe. É deslocado à direita, isso que é, na verdade, a divisão por 2. Eu viajei aqui, né? Na verdade, confundi. Então, para 1, 0 é deslocamento à direita. Então, o que está registrado no meu registrador desloca um bit à direita e é armazenado aqui no registrador, na próxima transição de clock. Beleza? Então, isso aqui vai corresponder, na verdade, a uma divisão por 2. Maravilha. E depois, quando as entradas de controle são 1 e 1, eu tenho um deslocamento à esquerda, né? E do valor que está armazenado, deslocamento à esquerda. E esse valor deslocado à esquerda é armazenado no meu registrador. Beleza. Então, esse novo valor armazenado e deslocado à esquerda corresponde à multiplicação por 2, né, do valor que está armazenado no meu registrador. Então, esse registrador multimodo permite armazenar um valor, somar esse valor armazenado com outro valor colocado na entrada do meu registrador multimodo e armazenar também o resultado dessa soma no registrador, ou deslocar para a direita o valor e armazenar deslocar para a direita o valor que já estava armazenado e armazenar esse novo valor no registrador, ou deslocar à esquerda esse valor que já estava armazenado e armazenar o novo valor no registrador. Beleza, esse é o registrador multimodo de 8 bits. E para montar esse cara, vocês vão projetar um registrador de 8 bits com enable e clock, né? Naturalmente tem clock, mas com entrada de enable também. Depois, projetar um multiplexador com 4 entradas de 8 bits, né? Que é justamente quem vai fazer essa seleção entre a soma do valor armazenado com o valor de entrada, o valor de entrada ou deslocado à direita ou deslocado à esquerda. Tá? Então é um multiplexador com 4 entradas de 8 bits. Né? Vocês têm que projetar esse cara também, é um código relativamente simples, né? Vocês já viram nas aulas anteriores. E depois o soma 8 e os deslocamentos, vocês vão para a soma aqui de dois números de 8 bits, vocês vão usar um arquivo fornecido lá, o soma8.vhd, que vocês já usaram no exercício 2, por exemplo. Tá? E fazer os deslocamentos conforme descrito no próximo slide, né? Deslocamento à direita e à esquerda é bem simples da gente fazer, é só simplesmente jogar os bits um pouquinho, quer dizer, no caso do deslocamento à direita, jogar os bits de uma palavra à direita, incluindo um novo 0, ali como bit mais significativo, e no caso do deslocamento à esquerda, deslocar os bits uma casa para a esquerda e naturalmente desprezando o bit mais significativo, caso a gente queira manter o tamanho de palavra. Tá? Isso aqui está descrito como fazer isso, o código. Então, com essas instruções, vocês vão projetar o registrador, projetar o multiplexador e daí integrar um soma 8. E além disso, fazer os deslocamentos com uma linha de código para cada um e beleza. Integrar isso tudo e está montado um registrador multimodo. Tá. Finalmente, a última tarefa, a ideia é construir um contador de 0 a 9, na verdade, a partir de um contador de 4 bits. Bom, é fácil estruturalmente construir um contador de 4 bits, associando um registrador a um incrementador. O incrementador é um cara que só faz um soma 1 num valor binário, né? Incrementa esse valor, basicamente, dessa palavra. Tá? Então, associando um registrador com um incrementador, nessa forma aqui, a gente consegue montar um contador de 4 bits. Aqui, deixa eu só corrigir, depois eu corrijo isso. Tá, aqui os barramentos estão indicados de 8 bits, mas na verdade é de 4 bits. Tá, esse aqui é um contador de 4 bits. E a ideia é, a partir desse contador, construir um contador de 0 a 9 apenas. Que a gente pode usar esse contador, por exemplo, para contar unidades de segundos, depois associar outro para contar dezenas de segundos, daí a gente tem, por exemplo, uma contagem de segundos. E além dele fazer essa contagem de 0 a 9, o que ele precisa ter é uma entrada de enable, uma entrada de clear, né, que é aquele reset que zera a contagem de forma assíncrona, e uma indicação que a contagem chegou no máximo.
Beleza, o código do contador de 4 bits que vocês vão usar está apresentado no próximo slide. Eu já vou passar para lá, mas antes é interessante a gente notar que nessa estrutura aqui, ou para montar essa estrutura, a gente precisaria justamente de um registrador depois de um incrementador. Mas ao invés de construir esses caras como entidades separadas ou como componentes diferentes dentro do projeto, a gente pode simplesmente incorporar eles dentro do código de um processo, né, diretamente, já que são operações relativamente simples, principalmente a operação de incremento, que é somar 1. Tá? E daí o código então do contador de 4 bits é o seguinte, é esse aqui. Vocês têm que modificar ele justamente para, ao invés de ele contar de os 4 bits, né, de 0 até f hexadecimal, ou seja, 0 até 15, ele tem que contar de 0 até 9 e também ele tem que ter uma entrada de enable e uma saída de indicação de máximo. Beleza? Então o código base está aqui, vocês têm que modificar esse código. Algumas novidades aqui ou detalhes nesse código é que eu estou fazendo o incremento aqui, a soma com 1, né, de Standard Logic Vector, já que esse signal CNT aqui é um Standard Logic Vector. Estou fazendo diretamente aqui dentro do meu código, não estou usando um componente somador externo. É possível fazer isso incluindo umas bibliotecas que a gente tem disponíveis aí em VHDL, no contexto dessa biblioteca do I3E. Incluindo esses caras aqui, eu tenho a operação de soma para Standard Logic Vectors. E também o outro detalhe interessante aqui desse código está indicado é como definir um valor inicial para o meu signal, que é colocando esses 2 pontos igual 0000 aqui, nesse caso de um signal de 4 bits, né? Ou seja, 2 pontos igual e o valor inicial que eu desejo, né? Na declaração do signal dentro da minha architecture aqui, tá certo? Então beleza, aqui é fácil ver que isso aqui é um contador de 4 bits, então toda vez que ocorrer uma transição, é um process sensível ao clock, quando ocorrer uma transição positiva do clock, CNT recebe CNT mais 1, ou seja, eu incremento o meu contador. É justamente o que está demonstrado nessa estrutura aqui, né? Toda vez que ocorrer uma transição de positiva de clock, o valor da saída mais 1 é o que é gravado no meu registrador, na transição positiva de clock. Aí quando esse valor é gravado, ele já é incrementado de 1, mas o valor fica, o novo S mais 1 fica aqui pronto para ser gravado e essa gravação só vai ocorrer na próxima transição de clock. Beleza? Então tá aí as 3 tarefas. Não são tão simples essas tarefas, aparentemente. Na verdade, elas são simples para quem já está bem acostumado com o projeto hierárquico, que é o que a gente já viu anteriormente. Quem não praticou tão bem assim projeto hierárquico pode se atrapalhar um pouquinho, mas daí a gente vai interagindo lá no chat e vai fazendo essas tarefas acontecerem. Beleza, pessoal? Mãos à obra!